Olá, o que seria do mundo sem as ideias? Sem as grandes ideias? O que seria do mundo sem o conhecimento, sem o saber? O ser humano vive buscando. O ser humano é um empreendedor por natureza. É nesse empreender que as pessoas realizam, revolucionam o mundo. É nesse empreender que a vida das pessoas é facilitada. Foi através desse empreender natural do homem que ele chegou até aqui, século XXI. O empreendedorismo gera desenvolvimento para a sociedade, para os negócios, para os mercados. O empreendedorismo é também inovação. Hoje, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação, vamos receber o superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda, e o médico e empreendedor, o empresário Ricardo Loureiro. Teremos a oportunidade de ver dois olhares distintos. O de quem está à frente como gestor de uma das maiores, se não for a maior, empresas de auxílio e de incentivo ao empreendedorismo no Brasil, aqui no Piauí, que é o Sebrae, e o olhar de quem é profissional liberal, médico, mas que realiza várias ações de empreendedorismo em Teresina. Assim, vamos tratar sobre o crescimento do empreendedorismo em novos setores, em como tem sido o comportamento das pessoas que querem empreender e os desafios de se manter ativo no mercado. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias e Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTV. Sejam bem-vindos, Mário, sejam bem-vindos, Ricardo. E eu queria já iniciar fazendo uma pergunta ao Mário Lacerda. Se empreender é difícil, por quê? As pessoas empreendem por vocação ou por necessidade? Qual o papel também do Sebrae nesse contexto, Mário? Campelo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse programa que presta um importante serviço, uma importante contribuição para a nossa sociedade. Nós vivemos do empreendedorismo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do nosso Estado passa necessariamente pela atividade empreendedora e, sem dúvida alguma, esse novo desafio que você toma para si, apresentando esse programa, com a temática tão importante, tudo que se relaciona à atividade econômica do nosso Estado, vai contribuir muito para a continuidade disso que vem acontecendo aqui no estado do Piauí. E sim, é sempre um desafio empreender. No nosso estado, no nosso país, é um desafio. O empreendedorismo está relacionado, como você colocou, a empreender por oportunidade ou por necessidade. Isso não significa que quando alguém tem a necessidade de empreender, ele não possa ter uma visão de oportunidade. Esse é o melhor dos mundos, mesmo no momento de crise, onde o empreendedorismo cresce, na medida em que aumenta o desemprego, essas pessoas são levadas, são forçadas ao empreendedorismo, mas precisam aplicar bem o seu recurso, aplicar bem a sua rescisão contratual. Daí o olhar de oportunidade deve prevalecer. A curva daqueles que dão certo empreendendo é 2 vezes maior em quem empreende por oportunidade sobre aquele que empreende por necessidade. Então, a sobrevivência de quem empreende por oportunidade é muito maior. Então, sem dúvida alguma, o conhecimento é esse instrumento, esse elemento transformador daquele divisor de águas do empreendedor que dá certo e do empreendedor que enfrenta mais dificuldade e que, eventualmente, não consegue alcançar os seus objetivos. Certo. Doutor Ricardo, e aí? O senhor que é médico,
cardiologista por formação, mas também é um empreendedor. Como surgiu esse impulsionamento na sua vida para o empreendedorismo? Quais são as áreas que o senhor está empreendendo atualmente? Obrigado pelo convite, Campelo. Saúdo aqui o Mário pela oportunidade de bater esse papo interessante com o Sebrae também. O que aconteceu em minha vida foi que eu, depois de algum tempo, fui perceber que eu me tornei médico por conta da mesma razão de eu ter me tornado empreendedor. A afinidade por estudo, por matemática, o bom desempenho no vestibular, isso foi a mesma raiz que me levou a fazer vestibular para medicina e me tornar médico, e que me levou a ir além disso. Então, além de ter sido médico, eu resolvi expandir meus conhecimentos na área financeira, empreendi também através da área de investimentos em setores imobiliários, que é um grande nicho para investimentos também. Então, depois de um tempo, você conclui a sua própria história. Eu acreditava que eu tinha feito medicina e teria derivado para empreendedorismo como se fosse uma desistência do curso de medicina, mas não é bem isso. Analisando bem friamente o meu passado, eu vejo que as mesmas forças motoras que me tornaram médico são as que me tornaram empreendedor. Essa afinidade por estudo, por matemática, essa sede de conhecimento, como você bem frisou, que é muito importante em qualquer ramo que você vai empreender. Mário, é interessante a gente ver a história do Dr. Ricardo, né, de ter essa formação médica e, de repente, iniciar o empreendedorismo em várias outras áreas. Qual o futuro do empreendedorismo? Assim, hoje, há uma tendência das pessoas empreenderem mais ou de buscar, de repente, um posto de trabalho no mercado? Quando você tem um empreendedorismo forte, você tem empresas fortes, você precisa de colaboradores à altura disso que está acontecendo. Quanto melhor a economia local, você tem empresas mais consistentes, empresas que podem remunerar melhor e trabalhadores melhores capacitados. Então, assim, uma coisa tem a ver com a outra. Nos países mais desenvolvidos, onde a média salarial é bem maior, ela acontece porque as empresas são mais fortes, porque você tem uma economia que corresponde. Então, eu não tenho dúvida de que quem vai puxar isso sempre será o empreendedorismo. Mas toda vez que você tem um empreendedorismo forte, você tem uma força de trabalho à altura. Certa vez eu escrevi um artigo sobre a difícil missão de empreender, ou de ser empreendedor no Brasil. Isso é uma realidade, doutor Ricardo? É difícil? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou nessa sua busca pelo empreendedorismo? Essa pergunta é muito oportuna, Campelo, por conta da burocracia, do ambiente desfavorável que muitas vezes nós encontramos em determinados setores mais do que outros. Por exemplo, em um dos ramos em que eu atuo, setor de incorporação imobiliária, em todo o país existem regras, uma legislação que é de 1964, por exemplo, a lei de condomínios e incorporações, que precisa ser seguida, mas onde o cartório não atende bem a essa velocidade, a necessidade para você ter o timing de um produto imobiliário, essa burocracia, ao meu ver, que deve ser algo mais proeminente em alguns estados do que outros. Eu percebo que não existe tanta dificuldade em alguns estados como o nosso, mas esse ambiente de desfavorável, essa burocracia, acredito que seja a resposta principal a essa pergunta. E o que lhe levou a continuar, a lutar? Depois que você faz o MBA tão caro, você quer extrair resultados. Então, é muito, muito custoso você enfrentar dificuldades, aprender, e depois que você aprendeu, mesmo com resultado não favorável, você, a partir daí, com grande conhecimento, você quer enfrentar mais ainda, porque agora você já passou pelo pior. Eu comparo sempre aquele piloto que pousou aquele voo em Nova York. Ele enfrentou uma grande dificuldade, mas com certeza os passageiros, acho que todos nós aqui voaríamos com ele de novo. Talvez se a gente a do Rio Hudson, né? É mais ou menos por aí. Bom, e o Sebrae, a gente acompanha, né? O Sebrae, ele tem
rede de atendimentos fantástica todos aqueles que desejam empreender. Essas dificuldades que o doutor Ricardo Loureiro aqui apontou, né, dessa burocracia, como é que chega isso lá no Sebrae, nos atendimentos que ele faz a essas pessoas que buscam ser atendidas, uma consultoria do Sebrae? Campelo, o que é vivenciado pelo Ricardo, e que é muito bom que estejamos aqui, a instituição que apoia os pequenos negócios e o empreendedor de verdade, né? E esse é o empreendedor, todo empreendedor no Brasil que mata um leão todo dia, ele é muito facetado. Esse aqui incorpora exatamente esse papel do médico que está na área de finanças, de incorporação. Então, assim, é bem a cara do empreendedor brasileiro. E veja, sem dúvida alguma, o ambiente de negócio para empreender no país precisa melhorar. Isso a gente vê a olhos de maneira muito clara. Os pequenos negócios, especialmente a micro, a pequena empresa, o microempreendedor individual, que tem muito menos acesso à informação e ao conhecimento do que a média e a grande empresa, precisa ver sanado esses problemas. O problema cartorário que você colocou, o problema da desburocratização do poder público, da emissão de taxas, da liberação de licenças, é um processo lento, mas que está evoluindo, e o Sebrae tem uma atuação muito forte nisso. Para que você tenha um exemplo, nós temos hoje uma junta comercial no estado do Piauí que funciona e trabalha de forma muito efetiva, é uma das referências de junta comercial no Brasil. Ela se conecta todo o Brasil pela Rede Sim, e através da Rede Sim, que aqui no Piauí é o Piauí Digital, todos os outros órgãos precisam se conectar para que o empreendedor não precise sair dentro dessa plataforma única. Não precise que eu vá até o Corpo de Bombeiros e que depois eu vá até a Vigilância Sanitária e depois eu vá até a Secretaria do Meio Ambiente para buscar essas licenças. Numa plataforma única tudo isso aconteça. A junta comercial está funcionando muito bem, esses outros órgãos precisam ampliar a sua dinâmica para que o empreendedor possa ter um ambiente de negócio melhor, para que ele possa enfrentar as dificuldades da concorrência e não da burocracia. Eu já vou aproveitar para fazer o convite para a doutora Alzeni Porto, né, da nossa presidente da Junta Comercial no Piauí, para ela também vir aqui o nosso programa, né? E eu quero também passar aqui a bola para vocês, porque foi uma pergunta que nós recebemos, né, de uma pessoa que nos assiste através das redes sociais, e que eu vou colocar aqui para vocês. Não sei como é que vai... que é um dilema, né? Que a pessoa apresentou, resolveu um dilema de uma pequena empresa, uma pequena e média empresa, que ela precisa de colaboradores qualificados, né, para sustentar um crescimento acelerado nessa empresa, mas não tem capital para contratá-los. Então, a empresa está crescendo, tem a necessidade de contratar, mas não tem o capital, ou eu penso até não tem talvez a coragem de contratar e assumir um risco. Como é que administra essa necessidade versus o custo? Olha, eu passo por isso diariamente. Eu precisaria hoje aumentar minha capacidade de TI, por exemplo. Precisaria aumentar, mas às vezes você até poder, hoje com a minha visão, mesmo que eu pudesse aumentar meu custo, eu não aumentaria em alguns momentos. Às vezes nem é só a questão do capital, realmente a coragem, como você falou, mas a pessoa já fica tão... aprende tanto com o tempo que ela já não quer aumentar custo porque tem receio de se isso vai trazer retorno ou não. Uma sugestão que eu dou, e que eu faço bastante, é oferecer participação em resultado. Encontrar pessoas que vistam a camisa, que você consiga vender o negócio para essa pessoa, no sentido de vender a ideia, mesmo que demore mais, você encontrar pessoas que vistam a camisa com você, que entendam o negócio. Você tem também esclarecer bem como é que vai ser o retorno disso e oferecer algo potencialmente maior do que um salário fixo. De preferência, não colocar custo fixo, principalmente se for um custo alto, porque isso pode causar desentendimentos na equipe, a dificuldade de pagamento num determinado mês, você pode ter o efeito oposto. Então, eu preferiria ficar sem ninguém, sendo bem direto, e demorar a encontrar 2, 3 pessoas que quisessem topar participar do negócio, a aumentar meu custo.
Bom, muito bem, excelente. Não sei se o doutor Mário aí quer fazer alguma colocação. Eu vou fazer uma complementação do que o Ricardo colocou sobre um outro prisma. Fortalecendo para ela, como é o nome dela? Ela não se identificou, Não se identificou. né? Bem, a importância de formar time. Pessoas é essencial para a longevidade do negócio. É a partir de um bom time que você consegue estar conectado com as mudanças, que são cada vez mais rápidas. A pandemia mostrou isso para a gente. Quem não está conectado com essa nova sociedade, com esse novo modelo de consumo que nós temos hoje, que mudou ontem, há 2 anos atrás, dificilmente consegue se firmar nos seus negócios. Então, formar time, ter um bom clima organizacional, fazer uma pesquisa, ouvir, conseguir fixar os bons valores na sua empresa é um desafio e é essencial para o futuro do negócio. O mercado atual tem aberto espaço para a inserção de novos negócios por meio de startups, empresas que buscam inovar e trazer soluções mais práticas para seus clientes. Esse ramo está conquistando a nova geração ao ir de encontro com as habilidades relacionadas às tecnologias já comuns para os mais jovens. Para explorar esse universo de possibilidades, apresentamos no Ideias em Debate o espaço Inovação. Passar troco desde sempre foi um problema para os comerciantes. Receber um pagamento que só vai cair no próximo dia útil, pagar taxas simplesmente para fazer uma transferência para alguém. Esses sempre foram desafios comuns do nosso dia a dia, mas que cada vez mais vão ficando no passado. Eu sou autônomo, vendo arrumadinha, aceito o Pix. Eu sou mototaxista e aceito o Pix. Aliás, é bom. Corra para cá, aproveita, porque aqui nós aceitamos Pix também, aqui na nossa loja. Eu sou motorista de aplicativo e aceito Pix. Mas tem uma palavrinha-chave que veio para revolucionar o mercado, chamada de Pix. Ele foi desenvolvido pelo Banco Central em 2018 e lançado em novembro de 2020. E fez tanto sucesso que nos últimos 2 anos acumulou 14 bilhões de transações com mais de 7,5 trilhões de reais em volume financeiro. E já são mais de 118 milhões de pessoas físicas e jurídicas utilizando essa ferramenta. Os números são surpreendentes de 2020 para cá. Com pouquíssimo tempo de Pix em funcionamento, ele já era uma realidade no comércio e vem evoluindo cada vez mais. Já foram implementados Pix Cobrança, Conta Salário no Pix, Pix Saque, Pix Troco, Pix por aproximação e Pix Agendado. Para mim facilitou muito. Na questão do troco, às vezes a gente não tem um troco menor, pequeno para botar para o cliente, e às vezes o Pix resolve esse problema. E também resolveu na questão das filas de banco, que às vezes ficava até meio-dia ou a tarde inteira para fazer um depósito de valores para pagar as contas da gente, como aquilo que a gente compra e paga, a dívida. E com o Pix eu pago de dentro de casa, da onde eu estou, do celular, até mesmo para botar crédito no celular. Às vezes eu saía procurando em farmácia, em loja e não achava. E agora eu passo do celular, para o meu celular eu passo. Então melhorou muito, até pagamentos assim de funcionários, pessoas que me ajudam. Às vezes ele não quer sair com dinheiro, com medo de ser roubado. Bota no Pix, paga no Pix, então o Pix me ajudou. E ajudou muito, e não ajudou só para mim, ajudou as pessoas que recebem, pessoas que me pagam, as pessoas que fazem o negócio, ajudou. E ajudou muito, eu não tenho nem palavra para dizer o quanto que ajudou. E está ajudando. Há quem se beneficie apenas como um simples usuário de Pix, mas há também quem vai além. O Rodrigo Lima, que é formado em Ciências da Comunicação e Telecomunicação, viu nessa nova ferramenta uma oportunidade para criar, ousar e investir. Ele criou uma startup chamada de Pix.cash, que atua como Open Banking e permite aos bancos, fintechs e empresas de tecnologia compartilharem informações financeiras e realizarem transações. A Pix.cash é a evolução da Receber, já é um banco digital, já tem a conta gratuita, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E a gente tem, além da maquininha, a gente tem o Pix, naturalmente, a gente tem o boleto, link de pagamento, para pagamentos também via cartão de crédito, e vamos ter o nosso cartão de crédito próprio também.
A gente não tem nenhum tipo de cobrança de mensalidade, de taxa de instalação ou setup, como algumas empresas cobram. A gente só cobra no recebimento, ou seja, só tem custo com a gente quando você recebe pagamentos. É a mesma filosofia que eu aplico na Receber. Então, nosso cliente, o foco é o micro e pequeno empresário, mas eu posso atender qualquer nível de empresário ou de empreendedor informal também, MEIs também, e ele não tem um custo fixo comigo, ele só tem custo conforme ele tem faturamento. Essa é uma grande vantagem competitiva na questão do custo. O processo de criação da Pix.cash foi de 2 anos. Só entrou em operação em outubro desse ano, mas já foi registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse foi o primeiro grande feito da empresa. Para quem trabalha com metas, esse é só o início de muita coisa que vem por aí. Não tem limite, mas as minhas metas são essas. Em 12 meses, da PixCash está faturando mais de R$1 milhão e em 36 meses, em 3 anos, já está ligado ao Banco Central como um banco tradicional, competindo com os grandes lá embaixo. Redução de custos, agilidade nas transações, integração de dados, segurança nas operações e muito mais. Essa é a nova proposta do mercado financeiro. Doutor Mário, aproveitando aqui esse tema das startups, né, das novas tecnologias, eu tenho feito também uma reflexão de que as pessoas hoje elas precisam ir, de fato, principalmente quem quer empreender ou mesmo quem já está no mercado de trabalho, buscar conhecer sobre as novas tecnologias, sobre a utilização de aplicativos que facilitam a vida das pessoas ou que facilitam a comunicação entre as pessoas. E o mundo das startups está aí, né? Cada hora surgindo mais e mais startups e o Piauí sendo bem visto nesse campo, né? Com startups que têm ganhado uma grande visibilidade, inclusive no cenário nacional. Como é que o Sebrae tem colaborado, ou como o Sebrae tem contribuído para esse desenvolvimento? E o segundo ponto essas pessoas que não ainda acordaram para as novas tecnologias, elas estão de fato propensas a perderem uma oportunidade no mercado de trabalho ou mesmo a terem os seus negócios fechados justamente por não terem ainda se adaptado às novas tecnologias? Eu vou começar pela segunda parte e depois a gente volta para falar um pouco sobre startup. Sem dúvida alguma, Campelo, você não está conectado com essa nova realidade que momentos atrás a gente comentou aqui, de que as pessoas hoje estão muito mais comprando de maneira remota, usando o delivery de maneira exponencial, usando o marketing digital como uma importante ferramenta para conhecer produtos e serviços. Se o seu negócio ele não se conecta com esse tipo de veículo, de ferramenta, dificilmente você vai ser competitivo, vai permanecer competitivo no mercado. Né? Isso é uma tendência real, natural. Não aqui estamos abrindo mão daquilo que é presencial de forma alguma, mas o modelo mental atual ele caminha fortemente para essa realidade. Isso aí é inexorável. Então todo mundo precisa trabalhar a transformação digital, não para ser uma startup, não para ser um negócio digital, mas para se valer daquelas ferramentas que vão lhe fazer competitivo. Seja vendendo o seu produto, seja comercializando o seu serviço, seja na obtenção de insumos que vai lhe tornar competitivo no seu mercado, no conhecimento que você precisa obter de novo para ser competitivo. E sim, o Sebrae ele tem uma história interessante e eu comungo com a sua fala da importância que o segmento de startup tem aqui no nosso estado. Aliás, tudo que está relacionado ao conhecimento, nos bastidores a gente conversava com o Ricardo sobre a capacidade do piauiense, dos médicos do Piauí, das pessoas aqui do estado, são uma referência, ocupam espaços importantes fora do nosso estado, inclusive fora do país. E essas pessoas são muito bem recebidas nesse ambiente de startups.
Então, a gente tem aqui um berço significativo para o desenvolvimento de startups. Temos 3 ecossistemas interessantes, o de Parnaíba, muito focado na academia, o de Teresina, com um mercado mais consistente, naturalmente, e o Impix. É claro que ele quando a gente olha para algumas iniciativas importantes, como a gente tem hoje no Maranhão, o Black Swan, como a gente tem o Porto Digital em Pernambuco, como a gente tem no Espírito Santo, Santa Catarina, uma referência em tantos outros estados. Nós temos um caminho longo a percorrer, principalmente relacionado às instituições que precisam apoiar essas iniciativas. No ambiente de startup, o empresário é o principal indutor e o condutor desse processo. Mas sem as instituições, sem as parcerias necessárias com quem pode fazer, dificilmente isso anda. Então, o Sebrae está aí já há quase 12 anos com projetos sucessivos. Todos os anos a gente tem projetos, que começou como um projeto de TI, de TIC, e hoje é de startups, onde nós temos programas de impulsionamento, de incentivo para tracionar esses negócios, com premiação, levando para disputas nacionais. É uma série de ferramentas e soluções que ajudam ao crescimento desse ecossistema. Muito bem, vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com o quadro Insight Empreendedor e com os nossos convidados aqui em estúdio. Até já!